Plantão Giro de Notícias. Bem, amigos do Jornal Nosso Informativo, estamos aqui para o nosso plantão do Giro de Notícias, com os destaques desta edição. Bofete comemorou 144 anos de emancipação político-administrativa. Vice-prefeita de Bofete teria sido vítima de tentativa de homicídio. Moradores do Residencial Blanc, ali em Pereiras e imediações, reclamam a falta de iluminação pública. Tribunal de Justiça considera inconstitucional leitura da Bíblia e a expressão sobre a proteção de Deus no início das sessões da Câmara Municipal de Bauru. Acompanhe o resumo da última rodada do Campeonato Brasileiro com o nosso narrador esportivo, Adelson Pinheiro. Nesse último final de semana, a cidade de Bofete esteve em festa. Isso mesmo, na sexta-feira tivemos ali um super show com o cantor Luan Pereira, que arrastou uma multidão para a Praça da Matriz de Bofete. No sábado tivemos super show de Dailara. Domingo, uma programação toda especial em comemoração ao aniversário de 144 anos de emancipação político-administrativa do município. As autoridades do município, a população, os comerciantes, todos aí felizes comemorando mais essa marca de conquista no município de Bofete. Parabéns, Bofete, pelos seus 144 anos. Foi uma festa magnífica, onde a população se fez presente. Mas antes do evento, ainda nos preparativos, informações registradas ali junto à Polícia Civil de Bofete, com apoio da Polícia Militar. Temos aí, daqui a pouquinho, imagens da fala da delegada, que foi captada aí pelos companheiros de imprensa ali da Ardinet TV, onde um elemento aí teria tentado agredir, agrediu verbalmente e depois partiu para cima utilizando de uma arma branca contra a vice-prefeita Ana Lúcia. A vice-prefeita e a diretora da assistência social estavam conversando ali na organização, foram abordadas por um indivíduo e a mãe do mesmo, e ele estava munido com uma faca na cintura. Começaram a conversar, ele estava visivelmente transtornado e aparentemente já estava agressivo, partiu em direção a elas e começou a cobrar remédios do posto de saúde, e elas não sabiam do que se tratava, não conheciam ele, e ele acabou sacando a faca e partiu em direção a elas, e elas tiveram que correr. Ele saiu correndo atrás, ele foi interceptado pelo diretor, por um dos diretores da prefeitura também, de turismo, e ele também, o indiciado acabou correndo atrás da vice-prefeita, da diretora da assistência social e do diretor de turismo. Vieram parar aqui nas proximidades da delegacia, a polícia militar foi acionada, ele não entregou a arma, estava armado ainda, ele acabou sendo abordado pela polícia militar, mas acabou resistindo, ofertando a resistência, foi necessário desarmá-lo e ele foi preso em flagrante delito por tentativa de homicídio, resistência e desobediência. Então, uma tentativa de homicídio aí, esse elemento foi preso em flagrante. Lamentavelmente, este fato ocorreu ali na cidade de Bofete, mas ainda bem que nada de grave foi registrado. Nada de mais grave, não chegou a vias de fato. Moradores do Residencial Blanc, ali no município de Pereiras e imediações, estão reclamando da inoperância da administração municipal. Isso mesmo, pois o loteamento está às escuras, O residencial está às escuras. Entramos em contato com o loteador, responsável pelo empreendimento, e o mesmo nos informou que toda a infraestrutura foi feita e entregue, o loteamento aprovado, por todos os órgãos competentes, inclusive aí a Electro, e após isso, toda a iluminação pública foi instalada e foi repassado aí para a Electro, que depois, num convênio aí com a prefeitura se responsabiliza pela manutenção, como assim deveria fazer em todos os bairros da cidade. Mas o Residencial Blanc está sendo penalizado pela inoperância do município, tendo em vista que cidadãos ali, inclusive essa semana tivemos postagem nas redes sociais da cidadã Maiara Pires, ela reclamando ali da escuridão, mostrando essa deficiência no bairro Residencial Blanc. Que para cima já não tem mais luz. 5 anos, gente, 5 anos sem luz, certo?
Bem aonde vai ser a pracinha aí, ó. A pracinha, na verdade, que vão inaugurar, né? E, inclusive, esse assunto já foi pauta da sessão ali na Câmara Municipal de Vereadores, onde o vereador Ratinho já abordou esse tema, já abordou essa falta de atenção para com os moradores do residencial Blanc, que se encontra às escuras. As lâmpadas aí há mais de 5 anos não vem sofrendo manutenção, não vem sendo feito pela prefeitura a manutenção e a troca das lâmpadas queimadas. Lamentavelmente, mais uma ação de inoperância do poder público em benefício da população. E a população que sofre pela falta de ação de quem deveria fazer. Mas vale ressaltar que a taxa de iluminação pública continua sendo paga. E os moradores do Residencial Blanc não vêm recebendo diretamente esse benefício, né, em troca de serviços. Já que a população paga, já que os moradores ali também pagam, deveria ter pelo menos aí as ruas daquele residencial iluminadas pela prefeitura. Está faltando troca de lâmpada, vamos trocar lâmpada, vamos fazer essas trocas imediatamente, pois a população ali merece. Não só a população do Blanc, mas também as pessoas que visitam o bairro, né? De outros bairros que também pagam essa mesma taxa. Outra questão que nós vamos abordar aqui: o Tribunal de Justiça considerou inconstitucional a leitura da Bíblia e a expressão sobre a proteção de Deus no início dos trabalhos, né, das sessões da Câmara Municipal de Bauru. Essa decisão foi unânime, tomada aí pelos juízes do TJ no último dia 17. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo emitiu uma sentença que considera inconstitucional a leitura da Bíblia e a expressão sobre a proteção de Deus no início das sessões da Câmara Municipal de Bauru. Segundo informações da Gazeta Brasil, a decisão unânime dos juízes, tomada em 17 de abril, significa que tal prática será descontinuada no começo das atividades legislativas. O julgamento ocorreu através de uma ação direta de inconstitucionalidade, um ADI, apresentada pela Procuradoria-Chefe de Justiça, a autoridade máxima do Ministério Público de São Paulo. A Procuradoria argumentou que o procedimento da Câmara infringe o princípio do Estado laico. A sentença também anula a regra interna que exige a presença da Bíblia na mesa diretora durante as sessões. Os juízes enfatizaram que a Câmara de Bauru, como uma instituição pública em um Estado laico, não deve privilegiar uma religião em detrimento de outras ou de indivíduos que possuam crenças religiosas. Então, uma questão aí abordada aí pelo Tribunal de Justiça, né, que, ao nosso ver, não é compatível, né? Tem coisa mais séria aí para o Tribunal de Justiça estar julgando e a gente percebe que às vezes não o faz, né? Agora, essa questão é a mesma coisa de falar que não pode ficar o livro que norteia os juízes, que norteia os advogados, que norteia aí os procuradores, que é o Código Civil, o Código Penal, também não deveria estar em cima da mesa dos juízes, né? Porque a Bíblia é o que norteia as ações de homens e mulheres que estão ali a serviço do público, a serviço público. Agora, se a Bíblia, que é o manual do cristão, do ser humano, se ele não pode estar ali, será que o Código Penal também poderia estar em cima da mesa dos juízes, né? Então, lamentavelmente, essas questões que vêm sendo abordadas aí, é como se as instituições não tivessem algo mais para fazer, né? E está procurando serviço. Lamentável tentar insurgir contra uma questão de sensibilidade, né? É um tema sensível e que deve ser respeitado, né? Dificilmente nós vamos ver aí uma religião que não tem como manual as Sagradas Escrituras. Se, mesmo fazendo a leitura dos trechos bíblicos, mesmo tendo a Bíblia ao lado, alguns agentes públicos andam fazendo cada baderna, né? Imagina se retirar. Aí vai entregar para o bichinho mesmo, né? Porque se, estando ao lado de um livro que simboliza respeito,
ainda existem as aberrações. Imagina se esse livro não estiver fazendo parte mais do dia a dia das pessoas e das autoridades. Mas vamos seguindo esse nosso giro de notícias e hoje nós vamos abrir aí uma ponte diferenciada, né? Nós vamos falar de esporte, nós vamos falar de futebol, nós vamos falar do Campeonato Brasileiro. Vamos com o nosso narrador esportivo, Adelson Pinheiro. Muito bem, Frajola, vamos começar falando da terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Nós tivemos os seguintes jogos realizados no sábado. Fluminense 2, Vasco 1, jogo realizado no Maracanã. Na Arena do Grêmio, Grêmio 1, Cuiabá 0. E ainda tivemos a quebra de um tabu. O Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro por 3-0 na Arena MRV. É a primeira vez que o Atlético Mineiro, o Galo, vence o time do Cruzeiro no seu estádio. Ontem, no domingo, tivemos Vitória 2, Bahia 2, jogo disputado no Barradão. E um detalhe, o Vitória saiu na frente e fez 2-0 no primeiro tempo e no segundo tempo o Bahia buscou o empate. Palmeiras e Flamengo não saíram do 0-0, jogo realizado para 29 mil torcedores no Allianz Parque em São Paulo. Atlético Paranaense e Internacional na Arena da Baixada, o Atlético venceu o Inter por 1-0. No Rio de Janeiro, no Engenhão, o Botafogo aplicou uma goleada no Juventude, vencendo por 5-1. E ainda tivemos Atlético de Goiás 0, São Paulo 3, jogo realizado em Goiânia, e Bragantino 1, Corinthians 0. É bom lembrar que o Corinthians ainda não marcou um gol e tem apenas um ponto e está na zona de rebaixamento. Após essa rodada, a terceira rodada, a classificação do Campeonato Brasileiro apresenta o Bragantino com 7 pontos ganhos em 3 jogos, Flamengo 7, Botafogo meia dúzia, Atlético Paranaense também meia dúzia, são os 4 clubes no G4. Mas também com 6 pontos aparece o Grêmio e o Internacional. O Atlético Mineiro vem em seguida com 5 pontos, depois Fortaleza, Bahia, Fluminense, Palmeiras, Cruzeiro e Juventude, todos com 4 pontos. É bom lembrar que o Fortaleza tem um jogo a menos. E mais embaixo, São Paulo, 3 pontos ganhos, Vasco também com 3, Criciúma 2 com um jogo a menos, Vitória tem 1 ponto, também tem um jogo a menos, Corinthians com 1 ponto em 3 jogos, Atlético de Goiás e Cuiabá não pontuaram ainda. Lembrando que o Cuiabá tem um jogo a menos, Aí nós teremos na quarta rodada, que começa no dia 27, próxima semana. Vasco e Criciúma jogam em São Januário. Na Arena Pantanal, Cuiabá vai receber o Atlético Mineiro e na Fonte Nova o Bahia espera o Grêmio, jogos de sábado. Dia 28, no próximo domingo, Flamengo e Botafogo jogam no Maracanã, Cruzeiro e Vitória se enfrentam no Mineirão, Corinthians e Fluminense na Arena Neoquímica Arena às 4 horas da tarde. O Fortaleza recebe o Bragantino, o Juventude vai encarar o Atlético Paranaense lá na Serra Gaúcha, Inter e Atlético jogam no Beira-Rio, São Paulo e Palmeiras o encontro no Choque Rei, jogam no Morumbi. São esses jogos da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Um detalhe de ontem no Bavi, depois de 5 anos, as duas equipes se enfrentaram pela primeira vez no Campeonato Brasileiro da Série A. O Palmeiras e Flamengo se enfrentaram ontem à tarde no domingo e não saíram do 0-0. Já o Santos, pela Série B do Campeonato Brasileiro, venceu o CRB lá na Baixada. Começou bem, mas o técnico Carrilli disse que precisa melhorar muito, não gostou da atuação do Santos. E o São Paulo venceu ontem com sobra 3-0 a equipe do Goiás com o novo técnico. E o Corinthians perdeu mais uma para o Bragantino em Bragança Paulista e ainda não marcou neste Campeonato Brasileiro. Saindo um pouco do Campeonato Brasileiro, lembrando que faltam 94 dias para os Jogos Olímpicos de Paris. E esse ano a delegação brasileira é a maior de todos os tempos. Então, 94 dias faltando para os Jogos Olímpicos de Paris. Maravilha, tivemos então aí Adelson Pinheiro com as principais notícias do esporte. E assim nós encerramos o nosso plantão de hoje do Giro de Notícias. Voltamos a qualquer momento que o fato justificar a nossa participação ou na nossa edição impressa do jornal Nosso Informativo.